Arquitetura e Design, Ricardo Meira. Boa tarde. Boa tarde, Babi. Tudo bem? Tudo, Ricardo, e que tá dando um tour aí pelas casas. Agora a gente já falou de banheiro. Se você é ouvinte, tá reformando a casa, quer dar uma repaginada, tá construindo uma casa, inclusive, vai lá no YouTube, tem uma série. Você pode maratonar Ricardo Meira aqui falando sobre banheiro, sobre cozinha, sobre quarto. Hoje é sobre varanda. E esse assunto aqui, porque tem gente que faz a puxadinha de varanda, tem gente que transforma a varanda em outra coisa, tem gente que usa a varanda como ela deve ser. Enfim, quais são as suas orientações para quem tem aí uma varanda, um espaço, seja no apartamento, em casa, para mudar? A primeira orientação é procurar usar de fato a varanda, porque muitas vezes você tem a varanda ali, por menor que seja, ela vira meio depósito, vira meio lugar do que não cabe na casa, e é um espaço que pode ser muito útil, mesmo tanto quando for integrado ao espaço da sala, como se for usado como varanda mesmo. Por incrível que pareça, tem gente que usa a varanda como varanda. É raro, Amém. mas É acontece. raro, mas É acontece. Você raro, mas acredita que a acontece. gente morava em Águas Claras, a gente morou no Rio, morou em São Paulo, morou em um bocado de lugar. E eu e meu marido, a gente gosta de andar muito e ficar olhando as casas, apartamentos de fora. É raro, às vezes, as pessoas que usam. É raro ver gente em varanda. E segundo, tem varanda que as pessoas. Tem gente morando lá, mas tem nada na varanda. É, Nenhuma planta, nem pra decorar. Não tem nada na varanda. é, Nenhuma rede, nenhuma planta, nenhuma cadeira, não tem sim. nada. É, como é que a gente faz, então, para realmente tornar aquele espaço um espaço útil e ainda mais sem gastar muito? Bom, a primeira dica é aproveitar o que você já tem. Só que dá uma gracinha ali. Por exemplo, você tem imóveis já de varanda, você pode trabalhar com almofadas diferentes, claro, todas laváveis, evidentemente, né? Tem gente que coloca uma manta por cima, tudo lavável também, para poder dar uma vida. E duas coisas ajudam muito nisso. Planta, que se tem um lugar bom de ter planta é em varanda, né? E iluminação. Você pensar numa luz até portátil mesmo, aqueles varezinhos, aquelas varetinhas que você coloca no próprio vaso, ou aquelas cordinhas, aquelas fitinhas de LED que podem ser utilizadas para dar uma Olha, valorizada na varanda com o que você já tem de fato, sem precisar mexer demais. sabe uma coisa que eu adorava, que a gente aprendeu, gente, como é que a gente nunca fez isso antes? A gente começou a tomar café da manhã da varanda. É experimentar usar esse espaço, não como espaço assim único, para lá só apreciar, teoricamente é para apreciar, né, para ter esse respiro, mas também usar funcional às vezes por alguma rotina, algum hábito ali dentro, né? Construir esse espaço para isso. Eu usei, durante a pandemia, eu usei muito a minha varanda como meu escritório. Até porque no meu caso, o Olha. meu apartamento ele é pequenininho, mas a varanda ela não é coberta. É quase um solário. E é quase o tamanho do apartamento. Então eu tenho uma mesa lá com um ombrelone, e aí eu levava meu computador para lá de manhã, olhando o parque da Olha, cidade, lindo, maravilhoso. olha. Corujinha parava ali, carcará passava e tal, e era um lugar ótimo para trabalhar. Que legal, a gente pode ver exatamente essas diferentes funções, né? Na pandemia, muita gente transformou varanda em escritório. E essas, quando as pessoas decidem quebrar, eu visitei muito apartamento na época de alugar aqui, e eu vi que algumas pessoas quebravam para aumentar a sala. Tem isso é legal, isso, inclusive do ponto de vista arquitetônico, isso é funcional, isso pode, isso não pode. Como é que é essa integração dessa varanda com a sala? É um recurso muito usado, muito interessante, não só em apartamentos pequenos, como em apartamentos grandes, onde não se usa muito a varanda. Como arquiteto, quando chega aí um pedido de um cliente, o que que você acha? Estou querendo aumentar minha sala, pegar um pedaço da varanda. Eu sempre oriento para verificar se ele não utilizaria a varanda como varanda e se a sala existente já não o atende. Por quê? Porque a varanda ela também tem uma função bioclimática, que é muito importante. É um recuo da janela, que na verdade é uma porta, né? Para você criar uma sombra maior do que teria se fosse uma janela. Então toda varanda possibilita que a área da sala seja mais sombreada, ou uma varanda para um Que quarto, a coisa! área do quarto seja mais sombreada. Porque se eu tenho uma varanda, geralmente ela é coberta, aquele cone aquele triângulo de sombra, ele é maior. Então, isso acaba melhorando o bioclimatismo aí do espaço do ambiente interno. Quando você integra a varanda à sala, Você você perde. pega essa fachada da sala e leva para a fachada do prédio. Então, você tem uma porta que está recebendo chuva, está recebendo Tem sol, luz o sem tempo esse inteiro. anteparo. Então, tem uma função bioclimática importante também. Barra vento, Então é muita chuva. furada, às vezes fechar. Eu vejo muitas as pessoas fecham com vidro essa varanda. É furada não, porque às vezes a sala é tão pequena que faz falta mesmo.
Mas cuidados que eu tenho que ter. A primeira coisa é ver se realmente vale a pena do ponto de vista arquitetônico, se é necessário, porque é uma E desse obra. até ser permitido, né? Porque alguns prédios Exatamente. não A segunda podem. coisa é verificar se é permitido. Em alguns apartamentos, em alguns condomínios, não é permitido você fechar a varanda com vidro, né? Que é geralmente a solução. Você não pode quebrar ali o guarda-corpo, né, o parapeito, então você fecha com vidro e mantém a varanda como está. Nem todo condomínio permite. E aí, mesmo permitindo, você fechando essa varanda com vidro, o ideal é usar esse vidro retrátil, que ele pode ser todo recolhido, para você ter a varanda como varanda quando precisar, quando não estiver chovendo, quiser aumentar a ventilação desse espaço, tem umas soluções de vidro que você corre com ele, ele recolhe todo de um lado e fica bem aberto ali aquele vão para facilitar a ventilação. Porque a solução mais usada, qual é? Eles pegam aqueles vidros de correr, né, deslizantes, Ah, botam duas folhas deslizantes e duas fixas, geralmente, e aí você perde 50% da área ventilada. Você tem que ter uma área que está sempre com vidro. Quando você olha. recolhe esse vidro todo, você aumenta essa área ventilada e mitiga, diminui um pouquinho os prejuízos de ventilação dessa área. Além disso, geralmente você, para integrar a varanda à sala e fechar ali com vidro, você tem que quebrar e tirar aquela porta que vai do acesso da sala para a varanda. Tem que chamar um profissional especializado, cuidar com essa demolição, verificar os desníveis no piso, porque às vezes você tem a sala com um pisozinho bonitinho e aquele desnívelzinho que era da sala para a varanda fica da sala para a sala. Então tem que ter um complemento de piso, aí tem que verificar o quanto complementar, que tipo de coisa pode ser utilizado por causa de carga. Porque se você pegar a norma de acessibilidade, a Ah, 90-50, meio centímetro é o desnível máximo que você pode ter com um dentezinho. Acima de meio centímetro, você tem que fazer ele chanfrado para facilitar a acessibilidade. E até a gente que não tem nenhuma dificuldade de locomoção, não bater o pezinho ali e tropeçar. Porque você tem aquela pessoa que é a cadeirante e tudo, mas você tem o idoso, você tem a criança, você tem a distante gestante, perde o você eixo você do. tem o distraído, o desligado. Então, todos esses cuidados precisam ser tomados também. Inclusive, nisso vale uma proteção também. Eu não sei. Tem condomínio que impede cercar para criança, para gato, fazer essas alterações na varanda? Dificilmente tem essa proibição, porque normalmente você protege com tela e a tela E é ela. removível, né? É um elemento removível. Então não tem Olha. problema. É, que tipo de alteração ou de intervenção precisa da autorização do condomínio? Ah, Mudança de fachada, de revestimento. O meu condomínio, por exemplo, como a varanda não é coberta, eu não posso pregar nada na parede. Eu tinha um varal de parede, aquele que era retrátil. esse. Como não está coberto, ali é a fachada do prédio. Eu não posso ter nenhum elemento alheio ao Gente! edifício colocado na fachada. Então, só se for algo removível. Eu não posso trocar o piso ali, porque, embora seja minha varanda, Não pode trocar o é uma piso. área externa, ela não é coberta, então não faz parte ali da minha área privativa. Gente, olha só que riqueza, né? Pra gente aprender, pra gente não sair por aí fazendo reforma, que tem gente que nem pensa que, pô, meu apartamento eu sairia quebrando tudo, né? E por fim, como é que a gente cria esse ambiente mais aconchegante, assim, mais a nossa cara, às vezes até com umas restrições como essa, Ricardo? Quando você integra a varanda à sala, fica mais fácil. Você mantém aquele mesmo estilo, a mesma cara que a sala tem, integra aquele espaço, mas quando é varanda, varanda mesmo, é legal você olhar para o restante da casa e ver se tem o mesmo estilo, a mesma identidade nos móveis, para ser mais um ambiente que tem a cara da família, a cara de quem vai de fato utilizar. Mas você, no começo da nossa conversa, acho que você foi precisa, assim, é verificar que tipo de uso eu posso incorporar no meu cotidiano para trazer a varanda para o meu dia a dia, tomar café da manhã na A varanda, gente mudou nossa trabalhar na vida. varanda, eu acho fantástico. É realmente entender que aquele espaço é tão difícil, é tão caro o metro quadrado, que qualquer metro e meio, 2 metros que a gente pode utilizar acaba sendo útil. Seja para um pet, para um gato, para um cachorro, alguém tem que usar, nem que seja o cachorro. E sabe de uma coisa que o meu marido, o Leandro, que fala muito assim, a varanda também é um pouco do que você mostra pro outro. Sim, É, é engraçado, assim, às vezes tem gente, inclusive a gente gosta de andar olhando os apartamentos, tem umas pessoas, não sei se você ouvinte aí, se fizer, fala, mostra, até manda uma foto aí pro Whats Nova para compartilhar com a gente, que enfeita um pouco da varanda pro exterior. sim, Tinha lá no nosso apartamento um cara que colocou uma boneca virada para fora, não foi virada para dentro. sim. Era uma boneca na janela, uma boneca de barro, e parecia que era um desses artistas famosos de barro, era virada para quem estava passando. Colocar bandeirolas, até a gente enfeite de Natal, quando a É. gente usa a varanda para enfeitar para o Natal. É muito um diálogo também
pro passante, pro quem tá lá fora. Eu acho tão interessante isso, é tão bonito. Eu também acho. E deixa a fachada do edifício rica, né? Porque cada pedacinho ali mostra a identidade de quem está lá dentro. Eu acho fantástico. Então você ouvinte aí que tem uma varanda, por mais que não vá usar, pense em como alegrar o dia de outra pessoa, que é isso, gente. A gente vê gente que até brinca, colocando manequim na varanda. A gente tinha um que morria de rir lá na Asa Norte, um cara que tem um manequim na varanda, olhando para fora, e fica trocando a roupa do manequim. A gente acha sensacional. E enfeitar com modelolas, com arte, com artistas que você goste, para o passante também montar uma cidade mais bonita e que mostrar também a sua identidade. Eu acho lindeza. Ricardo Meira, muito obrigada pela sua participação aqui no Mesa para Dois. Obrigado a você. Até segunda. Até.